Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Um problema da SpaceX 2013, tá? Então diz assim, ó, um portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de comprimento, pesando 800 newtons, está fixado em um muro por meio das dobradiças A, situada a 0,10 metros abaixo do portão, do topo do portão, e B situada a 0,10 metros da parte inferior. A distância entre as dobradiças é de 1,60 m, conforme o desenho abaixo. Então vamos olhar o desenho logo aqui, né? Então tá aqui. É um portão, aqui é um muro, tá aqui a dobradiça A, a dobradiça B. O portão tá preso aqui, tá? A dobradiça A está a 10 centímetros do topo e a dobradiça B está a 10 centímetros da parte de baixo. E a distância entre as dobradiças é 1,60 m, já que o comprimento do portão é 1,80 m e a largura do portão é 1,60 m, né? É claro, eu não coloquei aqui, mas tinha um recadinho embaixo assim, ó. Desenho fora de escala, né? Claro que dá para perceber que é fora de escala, porque se isso aqui, se isso aqui tem 1,80 m, né? Isso aqui seria só 1,60 m, seria 1,60 m só essa medida aqui? Não, na verdade deveria ser mais esticado assim, né? Mas vamos considerar assim mesmo, vai? Tá bom? Então já entendemos aqui. Então diz assim, ó. Elas têm peso e dimensões desprezíveis. Elas quem? As dobradiças, né? Então a distância entre as dobradiças é 1,60 m, conforme o desenho abaixo. Elas têm peso e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão, tá? A princípio, você lê isso aqui, ó, e você tem a falar, tá, ele está falando que está suportando o portão. Mas ele está dizendo que a componente vertical da força, tá? Ela é metade do peso do portão. E ela está, né, aqui, né, para cima, certo? Aqui, ó, o portão ele tem um peso, né? Vamos ver aqui, ó. Considerando que o portão está em equilíbrio e que seu centro de gravidade está localizado em seu centro geométrico, qual o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça A e B? Então, olha só, o peso do portão é 800 newtons. E o peso do portão ele está concentrado, né? A gente pode considerar que esse peso do portão está está atuando no centro de gravidade do portão. E o centro de gravidade é o centro geométrico. Ou seja, se eu dividir esse portão aqui exatamente no meio, tá? Exatamente no meio aqui e exatamente no meio aqui, tá aqui. Aqui está o peso do portão, 800 newtons, tá? Bem aqui nesse ponto aqui, ó. Ok? E agora olha só, vamos lá voltar aqui, ó. Então ele diz que elas têm peso e dimensões desprezíveis. Quem? As dobradiças. E cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão. Então, olha só. Aqui é 800 newtons, certo? Então, ele está dizendo que cada dobradiça faz uma força no portão aqui de 400 newtons. Está suportando o portão, 400 newtons. Certo? O portão está sendo puxado para baixo por 800 e cada dobradiça faz uma força de 400 para cima, suportando esse portão, certo? Aí o portão não desce nem sobe, porque a soma das forças que puxa para cima é igual à soma da força que puxa para baixo. Na verdade, só tem uma força puxando para baixo, que é a força peso, tá? E a força que puxa para cima é cada dobradiça 400 newtons para cima, certo? Bom, agora ele quer saber o seguinte, ele quer saber a componente horizontal da força em cada dobradiça, tá? Aí você fala, pô, mas eu não faço a mínima ideia como é que vai ser essa força horizontal. Eu tenho certeza que você faz ideia sim, quer ver? Ó, digamos que eu tire essa dobradiça aqui, ó. Eu solto essa dobradiça, quebro ela, certo? Aí o portão fica preso só nessa dobradiça. Aí eu puxo o portão aqui e você põe a mão bem aqui no lugar da dobradiça. E eu solto o portão. O que você vai sentir na sua mão aqui?
se eu soltar o portão aqui, tá? Colocar, em vez da dobradiça, colocar a sua mão ali, ó. O que você vai sentir? Você vai sentir o portão pressionando a sua mão. Ele vai estar esmagando a sua mão aqui embaixo. Então, quer dizer que essa dobradiça, ela faz uma força para cá, ó. Essa é a força horizontal, vou chamar assim, ó, FBX, tá? É assim, ó, uma força horizontal para lá. Agora, vamos verificar aqui nessa dobradiça. Então, agora, essa dobradiça está presa no portão e essa aqui a gente solta ela. Aí a gente põe a sua mão aqui, ó, e eu solto o portão. O que você vai sentir nessa mão aqui? Você vai sentir o portão pressionando a sua mão? Claro que não. O portão vai querer cair para cá, ó. Então, essa dobradiça, ela vai estar puxando o portão para cá, ó. Ela vai estar fazendo uma força para cá no portão. Porque se soltar aqui, o portão vai tender a cair para cá. Ele vai fazer assim, ó. Põe, certo? Agora, se tiver preso aqui e soltar aqui, o portão vai esmagar a tua mão aqui, ó. Então, olha. Então, veja. Tem um jeito bem simples de resolver esse problema, que é fazendo a força, fazendo a soma das forças, tá? Essa força e essa força, ela vai ter uma resultante para cá, ó. Que eu vou chamar a força da dobradiça A. E essa força aqui, ó, tá vendo que não tá aparecendo direito, mas tem uma força para cá, ó, tá? Uma força vertical, que ele disse no problema, que é metade desse daqui, e uma força para cá, ó, que tá empurrando o portão para lá, porque o portão tá fazendo pressão na parede, então tá fazendo pressão na dobradiça, então a dobradiça tá empurrando. Então, nesse caso aqui, ó, a força resultante é aqui, ó, é a força A. Então, ó, vou fazer essas três forças aqui, ó. Então, porque a somatória das três forças é o quê? É zero. Sabe como assim que é zero? É zero, porque o portão não está indo para lugar nenhum, o portão está parado. Ele está em equilíbrio, certo? Então, essa força aqui, ó, essa força aqui, mais essa força, tem que dar essa força. Essa aqui é a força peso de 800 newtons. Essa força aqui eu não sei quanto é e essa força eu não sei quanto é. Mas eu tenho uma característica dessa força, tá? Que é componente vertical, é 400 newtons. E essa daqui é a componente vertical dela, que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Também é 400 newtons. Então, essa vertical anula com essa e anula com essa. Essa mais essa tem que dar essa. Ué, e as outras duas? Então, essa horizontal aqui, ela tem que ser igual a essa horizontal aqui, ó. Essa e essa tem que ser igual, porque o portão não está indo nem para lá nem para cá. Entendeu? Agora, quanto que é essa horizontal aqui? Então, quanto que é essa horizontal e quanto que é essa horizontal? Tá? Bom, ela pode ser de diversos valores, né? Só que como é que a gente vai descobrir ela? Então, se a gente olhar pela geometria do problema, você vai ver que essa distância daqui até aqui é 80, tá? Porque é metade da largura do portão, que é 1,60 m. Então, é daqui até aqui 80. E essa distância daqui até aqui, ó, ela também é 80, porque a distância da dobradiça A até a dobradiça B é 160. Então, metade daqui até aqui é 80. Então, isso daqui, ó, esse triângulo aqui, na verdade, ele é um triângulo, tá? Isósceles e tem 90 graus aqui, ó. Aqui vai ter 80 centímetros e aqui tem 80 centímetros, tá? Então, é de sugerir que essa distância aqui, ó, que essa força aqui, ela seja igual a essa, que essa aqui seja 45 graus. Daí você fala, ah, mas não dá para ter certeza disso, né? É verdade. Só assim não dá. Então, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar nela, tá? A gente vai aplicar nela a somatória do torque. A somatória do torque é zero, porque essa porta ela não está girando nem para cá nem para cá. Então, a somatória do torque é zero. Então, vou simbolizar torque assim, ó. O torque resultante é igual a zero, tá? Agora, o torque em relação a que ponto? Em relação a esse ponto aqui. Então, agora eu vou fazer em relação ao ponto B, ó. Eu vou fixar aqui, vou fazer o B fixo, tá? Fazer o B fixo. Porque, olha só, se eu achar essa horizontal, eu sei que essa daqui é igual, só que em sentido contrário, certo? Se eu achar o valor dessa daqui,
eu sei que essa daqui é igual, só que em sentido contrário, porque elas têm que se equilibrar aqui, ó. Certo? Então vamos achar essa daqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fixar o ponto B e vou calcular o torque em função do ponto B, de cada uma das forças, tá? Então essa força aqui, horizontal, né? Porque essa força aqui ela não gera torque, essa força aqui é vertical. Então tá fixo aqui, essa força não gera torque. Essa força aqui também não gera torque, mas essa aqui gera torque, um torque nesse sentido, tá? Vamos considerar esse torque aqui, ó, positivo. E para cá, tudo que tiver a tendência de fazer esse portão girar para lá, a gente vai considerar o torque para lá negativo, tá? Então a força peso aqui, ó, ela tem um torque positivo, ela gera um torque, ela vai querer fazer o portão girar para cá positivamente, certo? Só que é o seguinte, olha, esse portão, tá? O torque, ele tem sentido, é a força vertical, tá? A força que faz é a vertical em relação à posição. Então esse aqui é o vetor posição, ó. A força vertical é a componente dessa força peso para cá, ó. Tá? Aí você fala, mas qual que é a componente dessa força peso para cá? Veja, esse ângulo aqui, ó, é exatamente 45 graus. Aí você fala, como assim que é 45 graus? É esse ângulo aqui, ó. É o mesmo aqui, ó. Ó. Aqui também tem 80 centímetros, tá? E essa força aqui que estaria para cá, ó, ela faz 45 graus aqui, ó. Então a componente vertical, a componente dessa daqui nesse sentido, tá? Se aqui, vamos dizer aqui é a força de 800 newtons, ó, 800 newtons. Então a componente dela nessa direção vai ser essa aqui, ó. Tá? Aqui é 45 graus também, ó. Que eu estou fazendo 90 graus em relação a essa haste aqui é 90 graus, ó. Eu quero saber essa daqui que me interessa. Então essa daqui vai ser o quê? Ela vai ser essa vezes raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu tenho que fazer a componente aqui, ó. Essa daqui, ó, ela é cosseno, porque é colado no ângulo. Então, ela vai ser cosseno de 45 graus vezes o peso, tá? Então, essa daqui vai ser o quê? Vou chamar de peso perpendicular. Peso cosseno, pronto. Então, vai ficar assim, ó. Peso cosseno vai ser peso vezes cosseno de 45 graus, tá? Então, esse peso cosseno vai ser o quê? 800 newtons vezes raiz de 2 sobre 2 newtons. Essa daqui, ó, tá? Essa que vai gerar o torque positivo. Essa que vai gerar o torque positivo. Então, jogando aqui, ó, vai ficar 0 é igual mais, tá? Essa força aqui, né, simplificando dá 1, 400. Então, vai ficar o quê? 400 raiz de 2 vezes o quê? Vezes essa distância aqui, vezes essa distância daqui até aqui, ó. Então, se essa é 80 e essa é 80, então essa distância vai ser 80 raiz de 2, porque é a diagonal de um quadrado de lado 80, tá? Então, vai ser aqui, ó, 80 raiz de 2 centímetros, tá? Eu estou usando centímetro, não tem problema não, tá? É só eu usar essa outra força aqui em centímetro também, tá? Então, essa aqui foi o mais, ó. E agora, qual outra força que vai estar atuando aqui para girar isso aqui? Essa força que está aqui está zero, porque a distância entre a força e o ponto de aplicação que é aqui, que é o ponto fixo, né? É zero. Mas essa daqui não. Essa daqui, ó, componente horizontal, ela faz exatamente 90 graus com a distância daqui até aqui, ó, que é 160. Então vai ficar menos, porque essa daqui, né, considerando esse ponto fixo, essa força aqui, ela quer fazer o portão virar para lá. Essa força aqui, ela quer fazer o portão virar para cá. Então, essa daqui é positiva. Só que essa daqui, né, em relação a esse ponto, ela é o quê? Negativa. Então, vai ser menos a, a componente horizontal dela. Qual que é o valor dessa componente horizontal? Não sei, vou chamar de FAX vezes a distância. A distância é o quê? 1,60 m, ó, 160 centímetros. 160 centímetros, tá vendo? Tem que usar em centímetro, ok? Agora, se eu isolar isso aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o quê? Dá 2. 2 vezes 80 dá o quê? 160. Então, 0, aqui vai ficar o quê?
400 vezes 160, tá? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 2 vezes 80, 160. Aí eu vou jogar esse aqui pro outro lado, vai ficar positivo, tá? Esse aqui vai ficar positivo, e para lá vai ficar o quê? Igual a 160 fx, tá? Foi pro outro lado, 160 fax. 160, simplifica com 160. E vai ficar aqui o FAX é igual a 400 newtons. Tá certo? Essa força aqui, ó, essa força aqui, ela tem que ser 400 newtons para equilibrar o torque dessa força aqui, ó. Torque dessa força. Ok? Então, ficou essa distância vezes essa força, positivo, menos essa força, FAX, né? Vou colocar aqui, ó, FAX, essa força, vezes essa distância aqui. A força, ela tem que ser perpendicular à distância, tá? Então, por isso que eu estou pegando essa aqui, ó. E ela é essa daqui mesmo, tá? 400. Então, se essa daqui deu 400, essa aqui deu 400, quer dizer que FBX também é 400, tá? Então, ele pergunta, qual o módulo da componente horizontal da força de cada dobradiça A e B? Então, FAX, tá? Em módulo, tá? Porque se eu não considerar em módulo, eu posso dizer que essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, tá? Mas em módulo, as duas têm 400 newtons. Então, FAX, módulo de FAX é igual ao módulo de FBX, que é igual a 400 newtons. Certo? Então, tentando tirar a informação através daqui, até fica um pouquinho difícil, né? Porque a gente vai ficar em dúvida a respeito da componente aqui, quanto que vai valer a componente, né? Mas pensando aqui nesse triângulo aqui, a gente até consegue entender que a componente horizontal ela tem a mesma intensidade da componente vertical, porque é 45 graus, então era de se esperar isso aí, tá bom? Mas o ideal é fazer com o torque aqui dessa forma aqui, tá bom? Então é isso aí. Se você ficou com dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo, tá? Então é isso aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui. Se tiver uma playlist que esse vídeo está fazendo parte, ela vai aparecer bem aqui, então compartilhe, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.